Sim. Se você pegar os animais de uma espécie na natureza, eles vão ter basicamente as mesmas Não, experiências. mas é isso. Ele fala uma consciência realmente individual. Por exemplo, ele dá o exemplo de uma gorila chamada Coco, se eu não me engano. Ele fala que ela através de sinais, o pouco sinais que ela tinha, ela conversava sobre átomo, por exemplo. Tá? Tratadora dele e tal. Aí ele fala que os animais também têm consciência de si. Não é, mas é porque era a pessoa que estava usando aquilo para poder ecoar a coerência. Ué, as pessoas usam borra de café, caramba, para poder ecoar, usam cartas. Ué, você imagina um animal, um ser vivo, ela tá interagindo. Se ela conseguiu criar um vocabulário intuitivo para que ela lide ali com as possibilidades naturais, ela tá interagindo com a natureza. Ué. Tem gente que consegue ver os sinais nas nuvens. E vai ver mesmo, na verdade está sintonizando perspectivas. E muitas vezes co-criando. Quando você vai numa cartomante, que você confia muito nela e que muita gente falou, nossa, o que ela fala acontece. Quando você está indo ali, você está abrindo o teu destino para que ela dê forma. Então, mais do que prevendo, ela está criando o teu destino. Você já está abriu aquele espaço, aquela lacuna ali entre todas as possibilidades quânticas. Você já está facilitando uma história que foi te contada, que te contaram. Então, se ela falar, você vai conhecer não sei quem num lugar de esquina, você já vai ficar de olho em todo lugar de esquina. Já colocou na forma já. E essa é a questão. Então, uma coisa que eu acho importante frisar é que muitos podem chegar, principalmente os mais novos alunos do Hélio, chegar e ouvir a gente falando e falar assim, não, o cara nem entendeu, né, tem que estudar. Não é questão que não entendeu, eu estou apresentando algumas inconstâncias que incomodam alguns alunos dele, mas que eu já entendi, eu já compreendi. Eu estou aqui na escola de Lúcifer, que a gente tem tudo esclarecido. E muitas coisas também eu já tinha entendido lá. Só que eu estou dizendo é que é complicado. Muitas pessoas, ao chegar no trabalho dele, entendem que a ferramenta vai dar casa, carro, apartamento e tal, e se apega nisso, quando na verdade ele mesmo já explica no trabalho dele que não é bem isso, que a ferramenta veio para uma questão de expansão da consciência espiritual. Só que isso fica explicado de uma forma muito... não é vaga, por assim dizer. A pessoa tem que fazer um esforço muito grande ali, aprofundar muito para chegar nesse entendimento. A princípio ela só quer buscar mesmo carro, apartamento, depois ela se perde. E quando pergunta para ele fala que é o ego. A pessoa está impedindo com o ego. Aí entra outra incoerência, inconstância. Que eu entendi o final de tudo, mas eu tô falando. Numa palestra ele fala, você tem que abdicar do ego, você tem que soltar o ego que atrapalha tudo, é o ego que empaca tudo. Aí em outra palestra lá na frente, né, Ondas de Informação, se não me engano, ele fala que o Gandhi, por exemplo, só fez tudo que ele fez, conseguiu libertar a Índia da Inglaterra e tudo mais, porque ele tinha um ego muito grande. Só tendo um ego muito grande para fazer uma coisa dessa magnitude. Aí muitos dos alunos se perdem nisso. Peraí, a minha ressonância não tá funcionando porque... Fala, o Gandhi tinha um ego muito grande, o Gandhi tinha um ego muito grande, o Gandhi tem... Ele vai embaralhar, né? Mas aí essa ideia, atrapalhando todo o raciocínio. Aí a pessoa fica bugada por causa disso. Porque, peraí, eu não tô conseguindo minha casa, meu carro, meu apartamento e etc. por causa do meu ego. Então eu tenho que abdicar meu ego. Ou seja, ele tem que ficar cada vez menor e sumir. Aí a pessoa tem que ir cavando até entender. E dessa forma ele acaba entrando num looping ali. E muitas pessoas se perdem. Não, mas ele já está se contradizendo uma frase diretamente com a outra, né? São duas frases opostas, né? Duas teorias opostas que ele tá. Só que aí ele acaba explicando depois. Ele fala mas como ele se esconde atrás de canalizações, aí ele vai falar, vai reclamar lá com a Sonora não, e com a Kenato. Não, só que aí ele faz um joguinho, né? Ele fala isso aí, né? Ele fala. Quem falou não foi o Hélio, mas a galera vai falar, é com o Hélio, né? Eles falam assim. A galera acaba não aceitando, porque depois estuda tanto, se dedica tanto e participar daquilo ali. E foda-se, do nada, isso aqui é incoerente. Agora não acredito mais. Tipo, várias coisas foram coerentes, né? O cara tá pegado ali. Mas eu me pergunto mais porque ele tem que ter uma explicação pra ele mesmo, né? Em que ele acredita. Que o ego, tem que ter o ego que não. Que pode comer carne ou que não. Então se ele mesmo tá confuso... Então, aí, tá vendo? De novo. Ele fala, preconceito é foda. Pega a J Zenite, que canaliza o Hantar. Rantaro? Hantar, que chama o cara, o ser, né? É um xamã lá, um incendeu, sei lá. Aí fala assim, aí o cara viu ela comendo um bife num restaurante. Aí a J Zenite não serve mais. Quanta ignorância que ele fala. Sabe? Porque viu um ser evoluído lá comendo carne, aí já não é mais. Aí fala que é quanta ignorância. Então, nossa, eles se contradizem várias coisas. Porque a gente não sofre disso porque a gente equivale, né? Cada reino a gente coloca ali num equilíbrio linear, por exemplo. Vai ter um reino mineral, tem um reino vegetal, um equilíbrio que você vai entendendo o enlace pro reino animal, pro reino humano. E a gente entende como os reinos participam uns dos outros. E como é a consciência já desdobrando, desaguando numa forma cada vez mais abrangente.
Imagina a luz, no nada, sozinha, entrando na agonia da morte, assim, tentando respirar de um lado pro outro. Pô, não pode estar só eu, você se ultrapassa no desespero, se vê gritando. Pô, não pode ter só o grito, agora eu tô vendo alguém gritar, já não sou mais eu, né? Aí você vai indo, vai dando giro, vai acelerando, cada giro uma cor, né? Até se alcançar, se posicionar e fica mantendo cada giro pra cada giro não desfazer, senão você volta pra lá. O átomo, o sistema solar, é Deus, são os chakras, é cada um de nós. É o processo. Aí depois com esse tijolinho você repete todo o processo para criar um tecido ainda mais rico, ainda mais profundo, onde tem um espaço-tempo para que aquele escuro agoniante fique bem longe, nem lembro dele. Então aí aquele reino mineral repete o processo, aquele reino atômico repete o processo, virando reino mineral, né? A gente sempre fala. Exato. Aí vai o reino mineral repete o processo, se enlaçando ainda mais, se aprofundando ainda mais, com ainda mais perspectivas, porque está incluindo os reinos anteriores, os giros anteriores. Aí ele vai adiante, do reino mineral ao reino vegetal. E ninguém vai negar que se olhar os vegetais, você vai ver o quê? Os minerais e todo esse enlace, né? Dos elementos. E aí, de novo, os vegetais se enlaçam, criando o reino animal. Ninguém vai negar que se olhar um animal é o quê? O enlace dos reinos vegetais, minerais. É. Aí os animais, de novo, agora é mais profundo, já tem o que você pode chamar de autonomia, de vontade, de emoção. É, já vai desdobrando lógica. Quando as lógicas de todos os ângulos são acumuladas, você tem o quê? Tem o homem que soma tudo aquilo. Então, mas aí você fala, então o homem vem depois? Não, porque tudo isso só é discernível pelo homem. Então vem do homem para o homem. Imagem... Antes é tudo a partir do Exato. homem que está observando. É, a imagem e semelhança de Deus. Esse antes e depois que eles falam, é só você observando essas camadas que nos fazem, né? Aí você vai observar elas assim, linearmente, você pega um mato, você vai olhar, você vai ver o que tem dele pra dentro, né? E aí, pessoal? Bom, vou fazer esse vídeo aqui bem rápido aqui para complementar esse que vocês acabaram de ver. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele é antigo, tá? Ele é de 4 anos atrás, mais ou menos, 2020. Gravei com o Mestre Bob lá no Alto do Alto. Aquele lugar onde foi gravado um dos vídeos que eu mais gosto, que é o Momento da Morte. Então eu só quero complementar alguns pontos, né? Primeiramente, se você é novo aqui nesse canal, aqui no artigo, no portal, eu convido você a ver o vídeo ou o artigo que eu fiz ontem, que é... Ontem saiu no canal e antes de ontem aqui no portal, que é reagindo ao glossário. Aí ali eu reagi a algumas palavras, só que eu fiquei 20 minutos só explicando o que é eco. Então você entendendo o que é eco, através dessa explicação, você entenderá melhor esse vídeo que acabou de ver. Só que ali nesse outro vídeo sobre o glossário, teve um momento que eu citei a gorila coco como exemplo do que eu estava falando ali, sobre tudo é percepção nossa, cognitiva, né? Não há nada senão pelo nosso ritmo mental, nosso ritmo cognitivo, perceptivo. Então o que acontece? Eu quero contar algumas questões. Nesse vídeo aí, eu cito o Hélio Couto, eu falo que numa palestra tal, do começo, na terceira palestra, por exemplo, ele fala tal coisa, lá na frente fala outra coisa. Então antes que alguém venha querer corrigir aí e falar, pô, o Hélio mesmo já advertia sobre isso, que chegariam pessoas no futuro e iriam falar que numa parte ele falou uma coisa, na outra parte ele falou outra. E eu sei muito bem que ele falou isso, tá? Eu assisti muitas palestras dele e eu sei o contexto de quando ele falou isso. Quando ele falou isso, ele falou simplesmente que seriam pessoas que não iriam pegar e estudar o trabalho dele a fundo, palestra sobre palestra, que é uma após a outra porque tem uma ordem cronológica, entendeu? Ele tá falando dessas pessoas que simplesmente distorceu o que ele tá falando, porque isso dá pra fazer com tudo. Se eu falar uma frase, se eu fizer uma frase grande o suficiente aqui para você poder editar e trocar a ordem das palavras que eu estou usando, você pode descontextualizar tudo que eu estou dizendo. Você pode fazer ou dizer outras coisas, entendeu? Tanto que tem pessoas que fazem isso. Então ele falou nesse sentido, entendeu? Né? Nesse ponto, que não tem nada a ver com o que acontece ali naquele vídeo. Eu estudei o trabalho do Hélio Couto extensivamente, muito, eu já falei isso muitas vezes aqui. Quem já é veterano aqui na escola está cansado de ouvir eu falar isso. Mas para quem é novo não sabe, então eu estudei pra caramba, estudei em ordem cronológica, estudei várias vezes as palestras, mais de 10 vezes cada uma no mínimo, li seus livros, etc, etc, etc. Então eu sei do trabalho do cara e eu não estou descontextualizando o que ele falou, tá? Tá em ordem cronológica que eu estou dizendo. E ele de fato, e a gente já explicou isso diversas vezes, eu sei porque ele faz isso. Porque ele meio que clona a coerência temporal, né? A mesma questão de Akhenaton lá atrás, é uma longa história. Então eu tô ligado nessa questão, tá? Então já tô posicionando aqui de uma vez. Se você viu algumas aulas do Hélio Couto, ou alguém te falar, ele tá fazendo aquilo que o Hélio Couto falou que fariam, que pegar uma coisa que ele falou numa palestra antiga, uma coisa que ele falou numa palestra nova e falar que ele tá se contradizendo, tá? Mas não é esse o ponto não, eu sei certinho do que foi pontuado aí nesse vídeo. E a questão da coco aí, que a gente conversou, né?
É que, o que acontece? As pessoas têm, o Hélio Couto gosta de falar que os animais, por exemplo, esses animais são mais inteligentes, eles são assim porque são seres mais evoluídos que na verdade encarnaram no reino animal para poder, né, gerar um teatro ali, gerar um aprendizado, seja lá para quem for, entendeu? Por seres humanos da Terra, né? Porque, segundo o que ele ensina, a Terra é um planeta atrasado, etc. Aquele contexto teatral, né? Que o espírita também já falava dessa maneira. Então a gente explicou muitas vezes aqui, tá? Eu convido de novo você a acessar aí o artigo, se já estiver aqui, ó, acessa aí o de ontem do glossário e fique atento ao que eu expliquei ali que vocês vão entender profundamente. Então não tem essa de que o ser encarnou, isso é uma forma teatral, dá para você teatralizar assim, enxergar assim, tá? Para dar forma nesse atemporal. Mas o fato é o que? Somos nós, entendeu? Nós, os seres humanos, somos a síntese dessa procura da luz no nada. Não vou me estender aqui de novo, vocês têm que estudar, né? Eu tô falando para ver o vídeo de ontem aí do canal, o anterior a esse, e estudar Geometria Sagrada, 7/12 aqui na nossa escola para você entender isso. Mas o fato é que somos a síntese da luz, dessa procura, entendeu? A luz sendo completa, ela mergulha no esquecimento para poder lembrar de si mesmo, para ter surpresa, movimento, alívio, entendeu? Para ter vida, entendeu? Porque quando você sabe tudo, você estagna, né? Nessa totalidade, o tudo e o nada se tornam no mesmo momento, porque quando você tem tudo, só lhe resta o nada, entendeu? Não tem movimento. Então, sendo assim, ela mergulha nesse nada e vai se encontrar novamente. Quando ela se encontra, ela é o homem. E tudo que o homem eu digo humano, né? A síntese dessa procura. Então tudo que a gente pode observar ao redor, reino mineral, vegetal, animal, é a partir de nós, entendeu? É nosso ritmo cognitivo que define uma coisa. Os estados da matéria, solo, líquido, gasoso e assim sucessivamente. Nós definimos através de nossa cognição, tá? Então não tem animais nem nada disso. São possibilidades, tá? De comunhão, possibilidades de interação. Entendeu? Então quando você mergulha numa mata, num deserto, no oceano, é você e a sua interpretação, entendeu? Você e sua emoção, você lidando consigo mesmo. Então o que você vai encontrar ali no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, vai depender de você mesmo, não é que estão ali. Então o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Então enquanto o Hélio Couto fala que a Coco é um ser evoluído, que encarnou, igual eu tô falando, é teatro, entendeu? A mesma coisa, você fazer um filme Naruto e um filme Dragon Ball. Lá no filme de Naruto vai contar desse jeito, é um teatro. Lá no filme Dragon Ball vai contar de outro jeito. O fato é que é um momento eterno que está repetindo. E que momento eterno é esse? Os animais, eles são possibilidades, tá? Cada possibilidade vai se definindo, tomando personificação, a emoção tornando vida. Então você vai ter as emoções vivas ali em animais, né? Tem 12 bases ali, como eu já expliquei anteriormente. Então esse animal, quando ele se encontra, é humano. Então, quando você olha para o seu reino anterior animal, você vai dar forma nessas emoções. Então, a fúria você vai ver como um animal específico, a doçura como um outro animal específico, e assim sucessivamente. Então, eles são só eco. Então, por isso que eu estou falando, veja o vídeo anterior para você entender o que é o eco, de forma profunda, não de forma leviana. O eco é bem profundo de se entender. Então, quando você compreende isso, você vai perceber que tudo que está ao seu redor ecoa você, tá ligado? Então, os animais, na medida que ele vai... quando você tira ele do abstrato e traz ele para sua vida ali, ele se torna o que a gente chama de totem. Ele começa a te ecoar. Pode perceber, qualquer animal que você tem aí, ele começa a pegar seus trejeitos, entendeu? Porque ele está te ecoando, ele vira uma extensão de você mesmo. Então, todo animal, quando ele sai de possibilidade no abstrato e vem para a interação de um humano ou de alguns humanos, ele vai começar a ecoar aquilo ali. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita que o animal é qualquer coisa e é assim mesmo, ele vai ficar agindo de tal forma. Agora, uma pessoa que acredita que o animal ele é inteligente e tal, cada vez mais, mano, ele acredita, esse animal pode comunicar comigo. Agora, o quão profundo isso será, vai depender do coletivo que tiver ao seu redor, tá ligado? Por mais absurdo que possa parecer, se você tiver um coletivo suficiente, você começar a convencer um coletivo, desde que as crianças vão nascendo, você vai convencer nela que, sei lá, tal animal é capaz de falar, vai chegar um ponto que isso se tornará real. Por isso que nos filmes tem isso, no filme tal bicho fala e tal, porque ali aquele mundo é assim. Então é nesse nível, mas eu não quero que as pessoas fiquem esquizofrênicas, como eu estou dizendo. Para simplificar e entender, vocês podem... para vocês levar para a vida prática, fala que não. Quanto mais você interage com um bichinho, mais inteligente aparentemente ele vai ficando. Por quê? Porque ele está ecoando aquilo que você está emitindo, né? Que você está ressoando. Então, se você ecoa, se você vibra, né? Se você intenciona que ele é inteligente, que ele pode se comunicar, que ele age assim, que ele age assado, ele vai cada vez mais ecoando aquilo. Ou seja, ele vai ficando inteligente. Que aconteceu com essa gorila Coco. A tratadora dela, lidava com ela, ensinou ela sinais, entendeu? Ela foi aprendendo sinais e foi comunicando, entendeu? Então ela ecoava aquele ambiente. Então é isso que foi conversado aí no vídeo anterior que vocês acabaram de ver, né? Que o mestre Bob falou.
Porque tem pessoas que têm dificuldade de entender. Quando ele relaciona, por exemplo, novamente, que lá é um vídeo antigo, viu? Não é vídeo novo. Quando ele relaciona ali com... seria a mesma coisa que, por exemplo, pessoas que lê tarô, que lê cartas, que lê borra de café, entendeu? Ela está lidando com o abstrato. Então o abstrato vai ecoar aquilo que interage. Então se numa borra de café, essas coisas que está lá no reino bem anterior ainda, vegetal, mineral, você já pode interagir. Imagina um animal que já está bem próximo de nós, que ele tem bem mais ali, um pouquinho mais de eco que tiver neles ali, nas emoções e nas interações, ele já virou um humano que começa a gerar lógica, então está pertinho da gente. Então veja o quão é mais intenso essa interação, tá? Que ele vai te ecoar. Então vai depender de você mesmo, quão inteligente, esperto, a forma que o seu animal terá, vai depender de você. Por isso a gente chama de totem, né? Quando eles estão mais próximos de totem. Então eu espero que você tenha entendido esse vídeo aqui, é para ser rápido mesmo. Te convido você a acessar, se você é novo por aqui, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e acessa aí o link que está na descrição, tá no topo do comentário, que você vai ter o acesso ao artigo e vai aprofundar mais. Vou deixar mais conteúdo, tá, voltado aí para a questão animal, porque as pessoas têm muita dúvida, principalmente a galera mais vegana, ou então as pessoas estão entrando nesse mundo, porque a gente está no momento da existência de reciclagem, de nova era, essas coisas todas. Então o ser humano está muito confuso em relação ao que pode, que não pode, etc, etc. Pessoas que nunca pensaram em se pode ou não pode comer animal já virando vegano. Então tá muito essas coisas. Então no artigo eu vou deixar mais vídeos, mais materiais para você estudar. Ah, mas o ser humano, se o animal morrer, ele vai para onde? Ele vai para o céu? O que acontece? O animal tem alma? Sabe? Todas essas coisas, pode ou não pode, isso e aquilo. Se vocês quiserem entender melhor isso, entra aí no link abaixo e que eu vou deixar o conteúdo aí para esclarecer essas questões. Na medida do possível, tá? No mais, vocês pesquisam no próprio portal, que a gente tem muito assunto, muito conteúdo, temos livro, não liga o barulho aí, eu tô aqui no sítio, tem bichos aqui pertinho de mim, galo aqui pertinho de mim. Então vocês têm muitas formas de estudo, tá? A maioria é gratuita, é poucas coisas que a gente que é paga, e mesmo assim tudo que é pago você consegue de forma conseguir sem necessariamente ter uma condição financeira, pode se tornar bolsista, enfim, não tem aquilo que impeça você de fazer parte aqui dessa missão, dessa escola e tudo mais, a não ser você mesmo, tá? Seus tabus, seus traumas, seus preconceitos. Então eu espero que tenha ficado claro, fiquem com Deus, luz pra nós.